Olá, alunos do sexto ano, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula, já é a sétima aula durante esse período de pandemia. E hoje nós vamos ver um novo conteúdo, né, de português. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem lá na página 122 e 124. Nosso assunto de hoje é sobre os tipos textuais e gêneros textuais, né, que são duas coisas diferentes. Então, hoje a gente vai ver na prática, por meio de alguns exemplos e conceitos, o que é o tipo textual e o que é o gênero textual. Eu acredito que você já tenha ouvido, né, os professores de vocês sempre falar: pegue o livro e leia, né, o gênero textual tal, ou o tipo textual tal. Então, vocês vão ver essa diferença hoje, do tipo e do gênero textual. Primeiro, nós vamos começar pelos gêneros textuais. Gente, os gêneros textuais, eles são bem abrangentes. Até o conceito, ele mostra que o número de gêneros textuais é o quê? Ilimitado, tá? Então, aqui o conceito, o que é gênero textual? São textos que cumprem uma função social. Ou seja, todo gênero textual, ele tem uma função, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Tipo, nós já estudamos a lenda, estudamos o mito, já estudamos a fábula. Esses textos eu chamo de gêneros textuais. E cada texto desses, que nós já vimos, que nós já estudamos, ele tem uma função social, ele tem um objetivo. Por exemplo, a fábula. Qual é o objetivo da fábula? A fábula, nós aprendemos que o objetivo dela é repassar uma mensagem, né, trazer uma reflexão, uma lição moral para quem vai ler o texto. É um texto composto por animais, né, que agem como seres humanos. Então, todo texto ele tem a sua função social, assim como o mito, que também nós vimos. Então, aqui, os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social específica em uma dada situação comunicativa, certo? Vai depender do momento, vai depender da situação comunicativa. Quais são as características? Gente, as características dos gêneros textuais é identificado com base no seu objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Qual é a finalidade dele? No conteúdo, quando você lê o texto, pelo conteúdo você já caracteriza qual é o gênero textual que você está lendo. A função, que eu acabei de falar, qual é a função social? Cada gênero textual tem a sua função e o contexto do texto. Eles variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Aqui, o que vocês têm que observar? Vocês vão observar a linguagem, vão observar a estrutura do texto e o conteúdo. Por quê? Esses elementos aqui comunicativos, tá? A estrutura, a linguagem e o conteúdo, é que vai caracterizar esse gênero textual, certo? Então, quando você pega uma fábula, que você lê a fábula, quando você percebe que os personagens são animais, aí você já classifica esse texto como fábula. Por quê? Porque você observou a linguagem, você observou a estrutura e você observou o conteúdo. Então, esses elementos eles são importantes para você poder classificar um gênero textual. Eles são flexíveis. Por que flexíveis? Porque você pode criar um gênero textual. Você pode inventar. E eles não possuem uma estrutura fixa. Fica a seu critério. Você tem toda a liberdade para criar gêneros textuais. Os exemplos, aqui nós temos o quê? Alguns exemplos de gêneros textuais. Tipo, a fábula. A fábula ela é um gênero textual. A lenda é um gênero textual. O mito, a carta, o panfleto, a notícia. Então, aqui são exemplos de gêneros textuais, certo? Cada gênero desse aqui ele tem a sua característica, ele tem a sua linguagem e tem a sua estrutura. Outros exemplos aqui, o cardápio. O cardápio é um gênero textual. A receita é um
textual, manual de instrução, um poema, uma entrevista, um diário, um conto. Todos esses textos aqui eu chamo de gêneros textuais. Agora, nós vamos ver o tipo textual. O assunto que nós acabamos de ver foram os gêneros, agora é o tipo. O tipo, gente, ele é mais específico, porque nós só temos 6 tipos textuais, ou seja, os mais conhecidos. Mas no total, dá uns 9 tipos textual. Coloquei aqui apenas os tipos que o livro de vocês trazem, né? Então, aqui, o tipo textual é a mesma coisa que tipologia textual. Esses textos aqui, eles caem muito em prova. Quem vai fazer, por exemplo, um concurso, prestar um vestibular, o Enem, traz muito a questão dos tipos textuais. E aí, se você conhecer os tipos textuais, já vai facilitar para você identificar, né, que tipo de texto você está lendo. Então, ó, tipo textual, vocês vão lembrar de quê? Vão lembrar de estrutura, certo? Porque os tipos textuais, eles têm a ver com a estrutura. Você vai classificar um texto, né, a que tipo de texto ele pertence pela estrutura. Então, ó, tipo textual são as diferentes formas que um texto pode apresentar. Ou seja, ele pode se apresentar de diversas formas. Ele pode se apresentar em forma de um texto narrativo, ele pode se apresentar em forma de um texto descritivo, ele pode se apresentar em forma de um texto injuntivo. Então, vocês vão observar aqui, ó, a forma. A forma se refere à estrutura. Então, pode apresentar visando responder a diferentes intenções comunicativas. Ou seja, cada tipo textual, ele tem uma intenção comunicativa. Nós vamos conhecer agora os 6 tipos, tá? 6 tipos textuais. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui só o apagador. Então, vamos aqui, gente, ó. Os 6 tipos textuais que nós conhecemos, ou seja, os mais cobrados em provas, é o texto injuntivo, o texto narrativo, que é narração, descrição, exposição, o relato e a argumentação. Nós vamos conhecer cada um deles agora, né? E alguns exemplos referentes a cada um desses tipos textuais. Vamos começar pelo texto injuntivo. Vamos lá. O que é um texto injuntivo? Ó, gente, o texto injuntivo, vocês têm que observar essas palavras-chave. Ele tem a ver com instruções. Então, o texto injuntivo, ele se caracteriza por indicar instruções, de modo que o emissor, ele busque persuadir e orientar o interlocutor. Então, quando você pegar um texto, ele tiver instrução, ele estiver orientando o interlocutor, você já classifica esse texto como texto injuntivo. Ele vai mandar, ele vai pedir, ele vai dar ordens. Como eu coloquei aqui, ó, dar ordens. Ele faz um pedido. Como é que você vai saber? Por meio dos verbos. Os verbos sempre vão estar, ó, no imperativo. Se está dando ordem, se está fazendo pedido, então os verbos têm que estar no imperativo. Encontrou os verbos no imperativo, você já classifica o tipo como injuntivo. Exemplo, quais são os gêneros textuais? Aqui são os gêneros textuais que têm essa estrutura do tipo injuntivo, que é a receita culinária. Quando você pega uma receita culinária, você vai encontrar esses verbos aqui, tipo, coloque os ovos, né, amasse a massa, ou coloque a água, né, para ferver. Então, você já se depara com os verbos no imperativo. Então, esses textos, eles fazem parte do tipo injuntivo. Eu tenho também o manual de instrução, a bula de remédio e etc. Tá? Aqui eu chamo de gêneros textuais. Esses gêneros textuais, eles fazem parte desse grupo aqui do tipo textual injuntivo.
Nós temos agora, gente, exemplos de texto injuntivo. Tipo aqui, na receita de bolo. Quando você pega a receita de bolo, ó, misture todos os ingredientes. Olha aqui o verbo no imperativo. Então aqui eu já classifico o texto, essa receita, como texto injuntivo. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. Tome, está mandando, está pedindo, está dando uma ordem. Se está dando uma ordem, o verbo está no imperativo, o texto é injuntivo. No manual de instrução, você vai encontrar, aperte a tecla amarela, está pedindo. Nas propagandas, vista essa camisa. Então, encontrou textos que tem essas características, você já classifica o tipo como injuntivo. No manual de instrução, esse aqui é o mais completo. Primeiro passo, veja, eu quero que vocês observem apenas esses verbos que estão em destaque. Ó, nunca, altere, use, chame, veja, verifique. Está fazendo o quê? Um pedido. Então, o texto em si, eu classifico o tipo dele, tipo injuntivo. Já o gênero é o quê? O manual de instrução. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que dentro de um tipo textual, tem vários gêneros textuais que vai fazer parte desse tipo textual. Agora nós vamos conhecer a descrição. A descrição também é um tipo textual, é uma tipologia textual. Quais são as características da descrição? Ela vai registrar características de pessoas, de lugares, situações, objetos, ou seja, ela vai descrever. Aqui nesse tipo de texto, você vai encontrar muitos adjetivos no texto, porque se ela vai fazer uma descrição com detalhes, ela vai trazer muitos adjetivos. Então, ela apresenta descrições objetivas ou descrições subjetivas. As descrições objetivas, ela vai descrever a pessoa, o lugar ou a situação, o objeto, como ele é, sem ter nenhum valor pessoal aqui. Você não vai perceber a opinião da pessoa, ela descreve como é. Agora, quando eu digo, vamos supor, a bola é bonita, se eu digo que a bola é bonita, aqui já não é mais uma descrição objetiva, ela já vai ser subjetiva. Na descrição subjetiva, você já vai perceber a visão da pessoa, o que ela acha daquele objeto, o que ela acha daquele lugar. Porque uma coisa pode ser bonita para mim, mas para outra pessoa já não é. Então, agora se eu digo a bola é redonda, já é uma característica, já é uma descrição objetiva, porque realmente a bola é redonda. Então, quando eu descrevo o objeto, o lugar, a pessoa, como ela é realmente, é chamada de descrição objetiva. Se eu dou meu ponto de vista, subjetivo. Então, quais são os textos que fazem parte do tipo textual descritivo? O anúncio de venda, um laudo médico, a ata, guia de viagem, um relatório. Então, aqui são os gêneros textuais que fazem parte da tipologia descrição. Vamos ver agora exemplo de descrição. Esse primeiro exemplo aqui, gente, descritivo, eu vou classificar ele como descrição objetiva, tá? Como eu acabei de falar, a descrição objetiva, ela descreve o objeto como ele é. Ó, o vaso de plantas é preto. Aqui é como o objeto ele é. Com ornamentos gregos, ele tem um formato arredondado e é bastante comprido. Nele cabe uma quantidade considerável de flores, mas vazio também serve como decoração. Então, observe que nesse texto aqui, ele está descrevendo o vaso de plantar. E nesse vaso, ela está descrevendo aqui, o autor está descrevendo, ele coloca apenas as características objetivas. Você percebe que não tem nenhum juízo de valor, não tem nenhuma marca pessoal. Então, aqui é um exemplo de tipo de descrição. Nós vamos conhecer agora o tipo de descrição subjetiva, que já é subjetivo.
Ou seja, vocês já vão perceber o que o narrador acha ou o que ele pensa, né, sobre a coisa, mas no caso aqui é uma pessoa que está escrevendo. Não sei se o nome dela é Maria. A moça parece, olha aqui, parece. Isso aqui é na visão do narrador. Parece uma modelo de tão alta. Seus cabelos cheios de cachos escorrem até o meio das suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual. Isso aqui, ó, dão um olhar intelectual, é na visão do narrador. Pode ser que o olhar dessa pessoa para a outra já não tenha essa característica. Então, a essa musa que está na flor da idade. Não dou mais do que 25 ou 30 anos para essa deusa de ébano. Olha a comparação. Deusa de ébano. Então, aqui eu classifico esse texto com a tipologia dele é descritiva, mas é uma descrição subjetiva, porque você percebe algumas marcas do narrador. É o ponto de vista do narrador. Agora nós vamos conhecer a famosa narração. A narração, gente, é o tipo textual que nós mais utilizamos em sala de aula. É a narração. O que é a narração? A narração é um relato de fatos imaginários feito por um narrador. O desenrolar de uma trama e de ações. Então, como é que eu vou caracterizar uma narração? Como é que eu sei que um texto pertence ao tipo textual narrativo? Você vai perceber se ele tiver personagens, se ele tiver um tempo, se ele tiver um espaço, se tiver conflito, clímax, desfecho e tem um caráter ficcional. Tá? Ele aqui, o caráter dele é ficcional. Então, quais são os gêneros textuais que fazem parte do texto narrativo? Eu tenho a fábula. Se você observar a fábula, ela vai ter que ter esses elementos para ela ser classificada, né, dentro desse tipo textual narrativo. Tem que ter personagens, tem que ter um tempo, tem que ter um espaço, tem que ter o conflito, o clímax, o desfecho e o caráter ficcional. Por isso que a fábula, ela faz parte do texto narrativo, do tipo textual narrativo. A novela do mesmo jeito, conto, romance, lenda e etc. Aqui eu tenho um exemplo de uma narração, de um texto narrativo. Vocês vão observar que vocês vão encontrar os elementos que nós acabamos de ver. Os elementos, quais são os elementos que fazem parte do tipo narrativo. Vamos lá. Numa noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam, atemorizados, e tentaram saber o que o homem queria. Recesso de que se tratasse de um assalto, era entretanto somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Então aqui, gente, eu classifico esse tipo textual aqui narrativo. Por quê? Porque eu vou ter os personagens, eu vou ter o tempo, olha aqui, foi numa noite chuvosa, no mês de agosto. Eu vou ter o espaço, onde é que o espaço aqui? A rua, aqui ó, a rua mal iluminada, que é o espaço. Vocês vão perceber também o conflito ele acontece aqui, quando ele não sabe, né, se esse homem se trata de uma pessoa, né, que é um homem estranho, se trata de um assalto ou se trata de um bêbado. Então nós vamos ter um conflito aqui na história e vamos ter o desfecho. O desfecho é o quê? Que ele descobre que esse homem que ele achava que se tratava de um assaltante, no final ele é um bêbado. Então você é só procurar esses elementos que fazem parte de um texto narrativo para você poder classificar a tipologia. E o relato? O relato, as características do relato é bem parecido com o tipo textual narrativo. A única coisa que vai mudar aqui com relação ao relato é que o relato, a história não é ficcional, já se trata de um fato real. Então o relato ele é muito semelhante à narração, basicamente tem as mesmas características. Vocês vão encontrar personagem, tempo, espaço, vão encontrar todos os elementos do texto narrativo. A única diferença é que ele vai se tratar de fatos reais. E quais são os gêneros textuais que fazem parte de um relato? Nós temos o relato pessoal, o relato de viagem,
o relato de infância, o relato de trabalho e etc. Aqui vai entrar vários tipos de relatos, porque se trata de fatos reais. As características é a mesma, né, do texto narrativo. Nós vamos conhecer agora um exemplo aqui. Depois de sair de casa, estava eu prestes a entrar no comboio. Ouço um grito. Virei-me para ver o que se estava a passar. Vejo um homem a vir na minha direção, a correr com uma bolsa na mão, e uma mulher a gritar atrás dele. Aí, não pensei duas vezes. Fiz-lhe uma rasteira com a perna e o ladrão acabou por cair. Por sorte, chegou logo a polícia e algemou. Com forma de agradecimento, a senhora ofereceu-me uns chocolates. Então, observe que se trata de um relato pessoal. É tipo um relato de experiência, que se trata de um fato real. E observe que as características são as mesmas do texto narrativo. Tem o personagem, tem o espaço, tem o tempo, né? Tem o conflito, você observa o conflito, e tem o desfecho. Vamos para o próximo. O próximo tipo textual, gente, é a exposição. A exposição, ela vai fazer o quê? Ela vai expor. Expor o quê? Informações. Então, a explanação de informações, sua principal função é o quê? Informar. A principal característica do texto expositivo é informar. Quais são os gêneros textuais que fazem parte do tipo, né, expositivo? A palestra. A palestra, o que ela faz? Ela expõe informações. A notícia, qual é a função da notícia? Informar. Artigos acadêmicos, seminários, entrevista e etc. Então, aqui são os gêneros textuais que fazem parte do tipo textual expositivo. Observe que cada um deles tem em comum a informação. Por isso que eles fazem parte do texto expositivo. Vamos conhecer um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de um texto expositivo. Um celular mais leve foi desenvolvido pela Motorola, que logo começou os investimentos nesta área e em 1973 lançou em Nova York o Motorola Dynatac, né, 8000X. Esse modelo pesava apenas 1 kg e tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. Observe, gente, que aqui ele está expondo informações sobre o celular Motorola. Mas observe também que aqui, se você observar, você vai encontrar características de outros tipos textuais, tipo a descrição. Tipo aquele descreve, ele diz que o celular é leve. Logo mais aqui abaixo ele fala sobre o modelo, né? Comprimento, sobre a largura. Então, quando você se deparar com textos que apresentam características de mais de um tipo textual, você vai fazer o quê? Você vai procurar quais são as características mais predominantes. E quem predomina aqui não é a descrição, é a exposição. Exposição de informações sobre o celular Motorola. A argumentação. Gente, eu acho que aqui já é o último tipo textual, tá? A argumentação. A argumentação ela é o tipo textual que é mais cobrado no Enem, mais cobrado em vestibulares e concursos. Então, é predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de um ponto de vista. O próprio nome já está falando, a argumentação. Você vai argumentar, você vai defender um ponto de vista a respeito de um tema, a respeito de um conteúdo. Então, essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Ou seja, você vai usar os seus argumentos, vai usar do seu ponto de vista para convencer, para persuadir o seu interlocutor que aquilo que você está expondo, aquilo que você está falando é verdade. Quais são os textos que vocês vão encontrar esse ponto de vista, né? Esse ponto de convencimento? Artigo de opinião. O artigo de opinião, você vai encontrar a opinião do autor, tentando convencer o interlocutor sobre alguma coisa sobre o tema. O editorial, da mesma forma, você vai encontrar, né, o ponto de vista, a opinião do autor. Carta de leitor, a crônica argumentativa, uma dissertação. Essa dissertação aqui é o texto que é cobrado pelo Enem, a dissertação.
aqui também você vai perceber o ponto de vista e o convencimento, né, da pessoa que produziu o texto, tentando convencer sobre o que ele acha, né, sobre o tema. Aqui eu tenho um exemplo de um texto argumentativo. Observe que você vai perceber a opinião do autor. Os problemas de trânsito atuais de qualquer grande cidade são motivos de transtornos e afetam principalmente os cidadãos que precisam se deslocar todos os dias de suas casas para trabalhar. No município do Rio de Janeiro, isso não é diferente e assume contornos dramáticos em meio às obras, porque passa a metrópole. Os engarrafamentos se dão em escala gigantesca, paralisando veículos, a produção e a vida das pessoas. Então, observe, gente, que aqui ele está tentando convencer alguém dos problemas de trânsito, né? Com relação ao congestionamento, com relação àquelas pessoas que precisam se deslocar todos os dias de suas casas para trabalhar. Aí ele cita até aqui como exemplo o Rio de Janeiro, onde esses problemas são mais dramáticos. Então, aqui tem uma observação. Nós vimos os 6 tipos textuais, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte, que apesar de apresentarmos os 6 tipos textuais separados, a gente viu cada um deles separados, eles podem aparecer juntos, ou seja, você pode encontrar mais de um tipo textual em um texto. Por exemplo, você pode ter um tipo textual narrativo e dentro desse texto narrativo você vai encontrar a descrição, porque às vezes o autor do texto, ele pode descrever o lugar, ele pode descrever uma pessoa, um objeto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar quais são os elementos que estão prevalecendo dentro do texto. Quem é que está prevalecendo dentro do texto? É a narração ou a descrição? Então, aí vocês têm que ler o texto. Quando você lê o texto, você vai saber quais são as características mais predominantes dentro do texto, para você poder classificar. E aqui é só o resumo de tudo que nós vimos, tá? Cada bolinha dessa, gente, simboliza os tipos textuais. Tipo textual narrativo, injuntivo, descritivo, o relato expositivo e argumentativo. Cada um deles, tá, representa um tipo textual. Só que dentro de cada tipo textual, vocês vão encontrar esses gêneros textuais, que vai apresentar as características, a estrutura de cada tipo textual, certo? E acho que acabou, não? Acabou. O nosso assunto acabou por hoje. E aí vocês vão realizar a atividade da página 124 à página 129 no livro de português. Terminou de fazer a atividade? Envie para mim, certo? Agradeço a vocês e até a nossa próxima aula de português.